Existe um número no seu exame de sangue que prevê, com uma precisão assustadora, se você vai ter um infarto, AVC, insuficiência renal, demência e até câncer nos próximos 10 anos. E o mais assustador, você pode estar com esse número alto agora, nesse exato momento, e sem sentir absolutamente nada. Sem sintoma nenhum. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar 11 formas, todas baseadas em evidência, de como abaixar esse número em apenas 3 meses. Eu sou o Dr. Roberto Iliano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de saúde baseado em evidência científica para você e a sua família. Então vamos lá. O número que eu estou falando chama hemoglobina glicada. Hoje eu quero que você entenda de uma vez por todas o que esse exame significa, por que ele é tão importante e, principalmente, o que você pode fazer a partir de hoje para melhorar esse número. Olha, pessoal, eu atendo pacientes há 17 anos e uma coisa que eu aprendi é que doença metabólica quase nunca aparece do nada. Quando alguém chega no pronto-socorro com 53 anos, tendo o primeiro infarto, ou descobrindo que o rim parou, ou tem um AVC, aquilo não foi um evento súbito. Aquilo é o ponto final de um processo que começou 10, 15, 20 anos antes. E a hemoglobina glicada estava contando essa história o tempo todo. Só que ninguém estava olhando. Então, antes de eu te dar as 11 estratégias, deixa eu te explicar rapidinho o que é essa tal de hemoglobina glicada, porque isso vai fazer muito mais sentido. O que é a hemoglobina glicada? Vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Dentro das suas células vermelhas do sangue, existe uma proteína chamada hemoglobina. É ela que carrega o oxigênio para cada cantinho ali do seu corpo. Agora presta atenção no que acontece. Toda vez que você come o açúcar, ou seja, a glicose, ela cai na corrente sanguínea. E essa glicose tem uma mania chata. Ela gruda na hemoglobina. E pior, gruda ali de forma permanente. Não sai mais. Então, quanto mais açúcar circulando no teu sangue ao longo do tempo, mais hemoglobina fica grudada ali de glicose. E é exatamente isso que a hemoglobina glicada mede. A porcentagem da tua hemoglobina que está açucarada. Na prática, esse exame é uma média dos seus últimos 3 meses ali de açúcar no sangue. Por isso, então, que ele é praticamente impossível de enganar. Não adianta comer super bem na semana da consulta, tomar só água, cortar o doce ali de última hora, porque o exame ele não olha só para a tua última semana, ele olha para os seus últimos 3 meses. Ou seja, a hemoglobina glicada conta a verdade sobre a tua rotina. Não dá para enganar o médico. Aqui no Brasil, a gente usa porcentagem. Se a tua hemoglobina glicada está abaixo de 5,7%, então está normal. Se ela estiver entre 5,7% e 6,4%, você tem pré-diabetes. E se tiver igual ou maior a 6,5%, você tem diabetes. As 11 estratégias para reduzir a hemoglobina glicada. E o que a gente quer fazer é basicamente 2 coisas. Uma é melhorar a acessibilidade à insulina e a outra é reduzir a exposição crônica à glicose. Guarda isso na cabeça, porque tudo que vem agora trabalha em cima desses 2 mecanismos. Então a primeira estratégia, reduza o carboidrato refinado. Essa é a mais óbvia, mas também uma das mais poderosas. Pão branco, arroz branco, bolacha recheada, cereal matinal açucarado, refrigerante, suco de caixinha, aquelas barrinhas fit, né, que são puro açúcar disfarçado. Tudo isso cai na sua corrente sanguínea muito rápido. Causa um pico gigante de glicose. E repetir várias vezes por dia, todo santo dia, empurra a tua glicada para cima. E o açúcar líquido é o pior de todos. Quando você bebe algo doce, você pula todos os mecanismos de saciedade do corpo. A glicose sobe mais rápido do que se você consumisse a mesma quantidade de açúcar em forma de comida sólida. Então não é sobre cortar ali todo o carboidrato, é sobre cortar os piores carboidratos. Segunda medida, aumente as fibras. A meta de fibras, então, está entre 30 a 40 gramas de fibra por dia. A maioria dos brasileiros come menos da metade disso. Que a fibra, pessoal, faz uma coisa incrível. Ela forma um gel no intestino que segura a absorção do açúcar. Então, em vez do açúcar entrar de uma vez só no sangue, ele entra devagar. Grava isso. Pico menor, glicada menor. Outra coisa boa das fibras é que ela alimenta as bactérias boas do seu intestino, que também influenciam diretamente na sua sensibilidade à insulina. E você encontra as fibras nas verduras, nos legumes, feijão, na lentilha, no grão de bico, na aveia que eu falo tanto, nas castanhas, nas sementes. Então olha aí quanta opção. Terceira, coma mais proteína. Que a proteína, pessoal, é muito subestimada. Quando você come proteína junto com a refeição, ele reduz o pico de glicose. Ele desacelera o esvaziamento do estômago, estimula a insulina de forma mais controlada, te deixa saciado por mais tempo. Tem um detalhe importante. Proteína no café da manhã reduz os picos de glicose ali do dia inteiro. E na minha prática,
quase todo paciente que está lutando com a glicada alta está comendo proteína de menos e ele nem percebe. Quarta medida, a dieta mediterrânea. De todas as dietas estudadas, a mediterrânea é que tem a maior evidência científica para o controle da glicemia. O estudo PREDIMED, feito na Espanha com quase 7.500 pessoas, mostrou uma redução de cerca de 30% em infarto, AVC e morte cardiovascular. 30%, pessoal, só mudando o prato. E o mais impressionante, as pessoas não precisaram cortar as calorias ali drasticamente, só mudaram a qualidade do que elas comiam. Passaram a consumir azeite de oliva extra virgem todos os dias, peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3 vezes por semana, castanhas, legumes, frutas, grãos integrais e, lógico, quase zero de ultraprocessados. Isso reduz a resistência à insulina, reduz a inflamação do corpo e ataca a raiz do problema. Então invista na dieta mediterrânea. Quinta medida, perca peso de forma sustentada. Se você está acima do peso, perder apenas 5% do peso corporal já reduz a hemoglobina glicada. O mecanismo principal é a gordura visceral, aquela gordura aqui que fica em volta dos órgãos. Ela é inflamatória, piora a resistência à insulina, enche o fígado de gordura. O estudo DIRECT, feito no Reino Unido, mostrou que quase metade dos pacientes com diabetes do tipo 2 conseguiram remissão da doença só com a perda de peso sustentável. O segredo é perder peso e conseguir manter de forma sustentável. E aí, nesse caso, lógico, pessoal, dieta maluca não funciona a longo prazo. Sexta medida, treino de força. Essa aqui também muita gente subestima. Teu músculo é o maior local de consumo de glicose do corpo. Quando o músculo contrai, ele puxa a glicose do sangue sem precisar de insulina. Existe uma via separada mediada por proteínas chamadas GLUT4, que é ativada só pela contração muscular. Construir e manter massa muscular é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer pela tua saúde metabólica a longo prazo. Uma meta-análise com mais de 30 estudos mostrou redução significativa da glicada só com treino de força, independente da perda de peso. 2 a 3 sessões então por semana já é o suficiente. Você não precisa morar na academia não. Sétima medida, o exercício aeróbico. Aí nesse caso, a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação. O aeróbico melhora a função das suas mitocôndrias, aumenta os receptores de insulina nas células, melhora a capacidade do corpo de usar a glicose ali como combustível. E olha aqui uma dica de ouro. Uma caminhada de 30 minutos todos os dias abaixa mais a tua hemoglobina glicada do que um treino pesado, 2 horas ali, uma vez por semana. Então a consistência, ela ganha da intensidade. Então se puder, caminhe todos os dias. E se quiser turbinar, caminhar 10 a 15 minutos depois das refeições reduz absurdamente o pico de glicose pós-prandial. Oitava medida, aumente os seus passos diários. Isso daqui é uma das medidas de maior impacto na glicada com o menor esforço possível. E os exemplos são os mais simples. Subir a escada em vez de pegar o elevador, ir andando até a padaria, o mercado, a farmácia, descer um ponto antes do ônibus ou estacionar o carro mais longe, atender o telefone em pé enquanto você anda pela sala, fazer uma reunião caminhando em vez de fazer sentado, brincar com os filhos, brincar com os netos no chão, levantar a cada 30 minutos ali se você trabalha sentado, passear com o cachorro. Tudo isso parece pouco, mas tudo isso somado, no final do dia, queima a caloria, melhora a sensibilidade à insulina e derruba a tua glicemia. Nona medida, pessoal, negligenciada, durma melhor. Sono é absurdamente importante e quase ninguém leva a sério. Quando você dorme mal, menos de 6, 7 horas por noite, o cortisol sobe, a sensibilidade à insulina despenca e a glicemia de jejum aumenta. Tem um estudo clássico da Universidade de Chicago, onde pegaram jovens saudáveis e restringiram o sono para 4 horas por noite durante 6 noites. Em uma semana, eles desenvolveram resistência à insulina comparável a um pré-diabético. Uma semana. Então durma no mínimo aí 7 horas por noite. Décima medida, reduza o álcool. Preciso ser direto. Se a tua hemoglobina glicada está subindo, o álcool merece atenção séria. O fígado trata o álcool como prioridade. Ele para tudo para metabolizar o álcool, inclusive a regulação normal da glicose. Resultado? Mais gordura no fígado, piora na sinalização da insulina e triglicérides lá em cima. E finalmente, 11ª medida, gerencie o estresse crônico. Muita gente acha que estresse é só coisa da cabeça. Não é. Estresse é bioquímico. Cortisol cronicamente elevado faz o fígado despejar glicose no sangue através de um processo chamado gliconeogênese. Causa resistência à insulina no receptor. Eu já tive vários pacientes fazendo tudo certo, dieta impecável, exercício regular, e a glicada não descia. Quando a gente investigava mais um pouco, descobri que a pessoa estava vivendo ali no estresse crônico absurdo. Trabalho, relacionamento, dívida. Eu sei, estresse não é moleza, mas a gente tem que levar em consideração. Outro ponto importante, que poderia fazer parte das estratégias, é otimizar, lógico, a medicação quando necessário. Claro que isso depende do teu médico. Mudança no estilo de vida vem sempre em primeiro lugar. Mas quando ela não basta,
medicação não é fracasso, é uma ferramenta. A metformina melhora a sensibilidade à insulina, tem décadas de segurança comprovada. Os análogos de LP1, que estão em alta, reduzem a glicada de forma robusta e têm benefícios cardiovasculares reais. Os inibidores do SGLT2 protegem o coração, os rins, além, é claro, de baixar a glicose. Mas tudo isso sempre com acompanhamento médico. É o teu médico de confiança junto com você que vai decidir isso. E olha só, nos meus anos de cardiologista, eu vejo todo dia os desfechos de quem ignorou a hemoglobina glicada. Infarto, AVC, insuficiência renal, cegueira, tudo depois de anos de glicada alta e que ninguém levou a sério. A boa notícia? Nos estágios iniciais, tudo é reversível. Pré-diabetes se reverte. Diabetes tipo 2 entra em remissão. Mas você tem que agir quando a glicada está em 5,9 e não quando ela está 9 e as complicações já apareceram. Pequenas mudanças consistentes vão ser a diferença entre você envelhecer livre, viajando, brincando com os netos, ou vai envelhecer doente, tomando 10, 12 medicamentos. Começa hoje. Daqui 3 meses, o número vai cair. Eu garanto. E se precisar de especialista, agende uma consulta. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve e compartilha. Informação salva a vida. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.